Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar e outros pescadores também. Se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Um grupo bem legal, bastante gente do mundo inteiro, mais aqui do Brasil, mas tem alguns brasileiros de fora também. E se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho e ajuda bastante a gente. Pessoal, deixa eu ver aqui a pauta. Hoje eu vou falar, hoje é um vídeo extra, falando sobre transducer, né? Basicamente sonar perdendo leitura, principalmente em velocidade, tá? E aí, esse é um vídeo que eu creio que vai ser bem útil. E porque eu tenho um conhecido, né, uma indicação que quis uma aula de sonar, de como ler, como setar, como ajustar. Sonar, ele tem embarcação aqui na mesma região que eu, então a gente vai fazer essa aulinha para eles. É um casal. E tem um cliente que comprou um sonar, e o sonar está apresentando essa perda de leitura em velocidade. Então, assim, primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: é um problema do equipamento? Sim, pode ser, né? Então, a primeira coisa é fazer o teste do equipamento. E, basicamente, o teste do equipamento é o seguinte, pessoal. O equipamento, se ele tiver, você tem esse mesmo problema, o equipamento funciona parado ou fazendo a rodadinha, pescando, ele tem que funcionar também navegando em velocidade, ok? Tem um limite de velocidade de cada embarcação, tá? E aí eu vou te falar por que existe esse limite de velocidade, por conta de gerar turbulência e tal, e perder leitura. Então, assim, se o seu sonar ele faz a leitura com a embarcação em movimento mais lento, ou pescando, ou parado, não é problema de transducer, não é problema de cabeça. Então, ponto pacífico nisso. Tá? O meu sonar não tá lendo nem parado. Tá errado. Não é para acontecer isso, tá? E aí vamos para as questões de como, né, vocês entenderem como é que é feita uma leitura de sonar, né? Tem vários vídeos aqui no canal, então você colocar Shibu de sonar, vai aparecer vários vídeos, eles vão falar sobre isso também, mas basicamente o sonar ele manda uma onda, né, um pulso, ele rebate e volta, e aí ele vai passar essa informação para a cabeça, né, que é o aparelho lá, a telinha, vai interpretar essa informação e te desenhar graficamente, tá? Essa é a leitura do sonar. O que acontece quando a gente começa a perder leitura? Tem alguma coisa, né, passando por baixo do transducer, da sonda, que está causando um ruído, uma interferência, uma leitura errada, né? E geralmente isso é ar, tá? É ar admitido na polpa do barco ou embaixo da onde ele estiver instalado, porque nem sempre ele está no suporte externo, às vezes ele está no casco, e quando ele está no casco, mais para frente ou mais para trás, tal. Se eu falar na polpa, tem gente que vai falar, não, mas o meu não está na polpa, está na proa, está no centro do barco. A situação é a mesma, tá? Passa o ar debaixo da sonda, ele vai perder leitura, tá? Então, Shibu, dá diferença de sensibilidade se eu instalar por dentro do casco ou por fora do casco? Dá, tá? Se for de fibra, dá menos, tá? Se for de alumínio, dá mais. Você perde sensibilidade, você perde a leitura de temperatura real, né? Então imagina que você está por dentro do casco, né, instalado, seja de fibra, nesse caso, seja de fibra ou seja de alumínio. Os de metal têm mais influência nisso, mas os de fibra também têm uma pequena perda de temperatura real, tá? Da água.
por estar instalado na parte de dentro do barco. Nos de alumínio você tem também, e nos de fibra também, mas você perde menos, mas você tem um pouquinho de perda de sensibilidade, né? Haja visto que você vai ter uma barreira a mais para esse pulso passar, então você eventualmente pode perder um pouquinho de nitidez de fundo, de fidelidade, você pode perder um pouquinho de leitura de peixes, isso pode acontecer. Por quê? Ele não é desenhado para isso, ele é desenhado para uma situação ideal de leitura diretamente na água. Agora voltando lá para a questão da interferência da perda de leitura, isso vai acontecer porque passou ar por baixo. E se passou ar por baixo, a gente tem algumas situações. Primeira situação, um pouquinho mais corriqueira de se acontecer. Você tem lá a sua embarcação, deixa eu pegar uma caixa aqui, um estojo para poder servir de exemplo, como se fosse a embarcação e a polpa da embarcação. Tá? Então você tem aqui, por exemplo, a sua embarcação, ok? E aqui a polpa da embarcação, tá? Então vamos fazer de conta que essa polpa da embarcação, ela seja isso aqui, essa superfície, ok? Deixa eu pegar aqui o meu o chaveiro do meu carro, do controle do portão. O transducer, pessoal, ele tem que estar bem aqui embaixo, tá? Talvez até um pouquinho mais, né? Uma leve parte dele abaixo da linha de casco, do fundo do casco. Por quê? Isso garante que essa água, mesmo em velocidade, ela continue passando no transducer, ok? Se você colocar muito para baixo, provavelmente você vai ter uma sobrecarga no suporte, ele pode quebrar o suporte, pode começar a jogar água para cima. Então, normalmente o transducer ele é hidrodinâmico, você coloca metade dele ou a parte de baixo, né, abaixo dessa linha da água. Muita gente instala na mesma linha e dá certo, tá? Em algumas embarcações dá certo. Existem algumas embarcações que ele tem para você não ficar furando o casco, ele tem ali um anteparo, um suporte que ele acaba distanciando um pouquinho do casco. Quando você distancia um pouco do casco, isso pode gerar uma turbulência aqui e começar a admitir ar por baixo e causar interferência. Então você vai ter que tentar ajustar, ver se isso dá certo, tá? Eu acho uma tentativa, né, de uma solução aí para que algumas fábricas colocam em algumas lanchas, e eu posso falar nisso, por exemplo, a Swell da Maresias, ela tem, pelo menos a do Nelson, que eu fui ver ontem, que ele é uma das pessoas que tem problema com perda de leitura, essa Swell dele, ela tem esse anteparo uma parte alta assim, né, em U, né, que vem na polpa ali. Por quê? Porque você fura essa parte, que é uma chapa metálica dobrada, você não tá furando o casco em si, tá? Mas ela é afastada e isso pode gerar uma turbulência, né? Porque você tem um distanciamento, lá no caso acho que tem uns 2 dedos, uns 2 dedos, talvez uns 5 centímetros, 4 a 5 centímetros. Isso pode gerar uma turbulência, então você tem que tentar alinhar esse transducer ali, de forma que ele não pegue ar. Normalmente o que eu recomendo que a gente usa mais é direto no casco, tá? Ah, mas tem que furar o casco? Pessoal, furinho bem feito, vai ficar ali quase pro resto da vida, né? Ah, putz, e se eu for tirar e for vender o barco? Beleza, pessoal. Põe ali um rebite, né? Ou veda com silicone, ele vai segurar, tá? Não é problema algum, tá? Então essa é uma situação, tá? Pode gerar uma turbulência. Outra situação muito comum é a pessoa, né, instalar ele acima. E essa é uma situação clássica. Tem um rapaz
do Mato Grosso, acho, ou é de Minas, que entrou em contato comigo, e ele tava com um problema. Falou, poxa, o meu sonar ele lê, era um Garmin, meu sonar ele lê só parado. Falei, poxa, não pode ser, né? Ok, vamos ver o que tá acontecendo. Eu pedi para ele mandar uma foto, e aí ele tava tipo um dedo ou dois acima do espelho, né? Da parte da popa, do fundo do barco, né? Então o que acontecia? Ele pegava a velocidade, parava de passar água no transducer. Então isso perde leitura. Aí, pessoal, tem um outro caso que aí já é um caso um pouquinho mais complicado e que talvez a gente não consiga resolver, que são embarcações que por conta do seu design de casco, quilhamento, ribites, etc, ele admite, né, ar por baixo normalmente, tá? E esse é um caso, talvez, do seu Nelson. A gente está tentando chegar a uma conclusão. A gente entrou em contato, inclusive, com o fabricante falou que é razoavelmente normal isso, talvez nas embarcações deles, até porque eu conversei com o Pleffer, que ele é proprietário de 4 ou 5 embarcações também do mesmo fabricante, e ele também perde leitura. O dele é um outro modelo que ele usa a Narval e a Big Narval, e ele acima de 15, 20 por hora ele já perde leitura de sonar. Então talvez seja característico da embarcação, e aí beleza, tem que entender que não, você vai poder mudar se for característico da embarcação, admitir esse ar por baixo, né, essa turbulência. Não vou entrar na questão de projeto, se isso é bom, se isso é ruim, enfim, aí cada um vai fazer o seu juízo. É entender que não adianta mexer, mudar, furar aqui, furar ali, furar lá, que o resultado provavelmente não, se ela admite ar por baixo, vai ser sempre o mesmo, porque não tem como fazer mágica. Passou ar por baixo do transducer, vai perder leitura, tá? Na lancha do Nelson e na lancha do Serginho, que são duas desse mesmo modelo, a gente está tentando ajudar a achar uma solução, mas tendo em vista aí que talvez seja característico dessa embarcação. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? E não é, pessoal, por ser de alumínio ou não, por ser de fibra ou não, por ser de madeira ou não, tá? Isso vai depender do design e tipo de construção de cada uma, tá? Por exemplo, eu tenho uma Marajó 16, eu navego até 59, entre 55 e 60 por hora, e se tiver de mar pouca ondulação ou liso, eu não perco leitura de jeito nenhum. Nessas embarcações, na mesma condição, perde, tá? Marajó 19 não perde, os Bass Boat não perdem, né? Então, assim, é característico de cada uma das embarcações, e aí a pessoa tem que ter uma abertura de entender que talvez não seja aquela embarcação, não seja compatível com a leitura de sonar em velocidade. O resto das leituras vão funcionar, pescando, tal, marcar ponto, isso, aquilo, lendo imagem, lendo profundidade, numa situação de pesca, beleza. Mas, às vezes, a pessoa quer um sonar para ter uma noção de segurança ou ativar os alertas de profundidade e tal, e aí, nesse caso, a embarcação não vai atender. Beleza? Eu espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.